gente, mais um episódio do Pipotec. E a gente está aqui com uma pessoa incrível que eu tive o prazer de conhecer recentemente, que é a Adriana Viveiros. Ela é diretora de recursos humanos da Leroy Merlin. E a gente vai fazer um papo que eu acho que tem sido uma dor importante de muitos líderes. Que é o seguinte, a gente passou por uma fase de foco bastante em humanidade, o LinkedIn falando muito sobre isso, todos os conteúdos bem focados em humanidade. Sim, a gente precisava, né, virar a chave. Algumas empresas até nem viraram, se a gente puder falar isso. Mas, passado esse boom da felicidade, da humanidade, da alegria, a gente precisou também falar muito mais fortemente em resultado. As empresas precisam produzir mais, elas precisam entregar mais, elas precisam se equilibrar financeiramente. E como é que a gente faz essa dinâmica, né? De como é que eu deixo as pessoas do time felizes, engajadas, realizadas, motivadas, com saúde física e emocional e mental, mas eu também, empresa, preciso, líder, preciso cobrar resultado, cobrar excelência, cobrar qualidade, para que as empresas continuem crescendo, porque se as empresas não perdurarem, o que a gente vai ter que fazer com essas pessoas? Então, essa é a dinâmica da vida de um líder, esse equilíbrio difícil, mas necessário, e a gente vai falar um pouco sobre tudo isso nessa conversa de hoje. Adriana, adorei você ter topado conversar aqui no podcast. Amei o tema, é algo que eu adoro, uma reflexão importante. Então, comece aí contando um pouquinho sobre você. Bom, para começar, super agradeço o convite. Acho que é uma oportunidade muito bacana, uma delícia te conhecer. A gente foi batendo papo, foi se conhecendo e teve uma conexão muito boa, né, sobre a forma como a gente pensa, como a gente age. Bom, eu sou Adriana Viveiros, mãe de 3 meninos, já adultos, 2 vivendo na Austrália, um fazendo a segunda faculdade, um pet e o marido, ou seja, um mundo bem masculino em casa. Trabalho com RH desde faz mais de 20 anos. Comecei ali em processo seletivo, headhunter, e fui crescendo na minha carreira. E há mais de 12 anos estou no varejo. Né? Então, passei por consultoria, passei por banco, passei por várias empresas e nos últimos 10 anos muito focada no varejo. Eu estou na Leroy em janeiro, fará 4 anos, então, como diretora de RH, e vivendo este mundo que é a liderança, gestão de pessoas e como RH, além da gestão do meu time, também contribuindo com os líderes sobre o papel de líder, né? Sobre o desafio da liderança, do que é ser líder e de como somos líderes neste mundo, né? Eu brinco um pouco que o fato de ter 3 jovens em casa, de 24 para 25, 22 para 23 anos, também exercito ali um pouco esse conhecer dessa nova geração que chega nas empresas com um pensar diferente, com um desejo diferente. Então, eu vejo em casa e vejo no mundo corporativo este espaço, né? Esse novo pensar, essa nova forma de agir. A gente vem, como você bem falou, de um olhar de humanidade. Né? Na verdade, se a gente olhar um pouco o trecho da história, né? A gente passou com um RH aí que está há muito tempo no caminho. Vocês estão ouvindo um pouco de som, é que tem um evento aqui atrás de celebração. Então, a gente vem caminhando para achar o tom, né? Passamos por um momento onde algumas empresas, algumas corporações cobravam o resultado a qualquer custo, a qualquer preço, gerando um descompasso com o ser humano e as organizações e as corporações. Então, era um resultado desmedido, né? Era uma coisa desmedida, e fomos ali para um oposto de um momento de só falar de felicidade, não se pode mais cobrar, né? Você tem que ser feliz o tempo todo. E aí até ser feliz o tempo todo virou uma cobrança, né? Como é que a gente Enorme. faz isso, né?
Então, acho que a gente vive hoje como líderes esse momento do equilíbrio, né? De resgatar um pouco o que eu cobro, como é que eu faço a cobrança, porque ninguém aqui está trabalhando numa empresa que não precisa gerar resultados. Todo mundo trabalha para gerar resultado. E o resultado também é parte de uma satisfação pessoal, quando você observa que assim, ok, né, cheguei a um resultado, contribuí para que a empresa chegasse aonde ela está. Eu acho muito saudável olhar para trás, já vivi Sim. muitos desafios, mas acho tão saudável a gente olhar para trás e falar, fiz parte dessa construção, dessa transformação, esse resultado tem parte do meu trabalho, né? E Uhum. é um pouco do que a gente está vivendo hoje, né, como líder, este equilíbrio. Começar, Adriana, com uma pergunta. Já, eu acho que é a mais, um pouco do que a gente já conversou, mas eu vou trazer um contexto, que é um contexto que eu tenho visto com vários líderes que eu tenho conversado. E vamos lá, os líderes eles querem ser queridos pelo time, eles querem ser reconhecidos, eles querem ser amados, status também. Então tudo isso eles querem se integrar, eles querem fazer parte do time. Nós líderes somos humanos também e queremos tudo isso. Ao mesmo tempo, esse líder tem o papel do resultado, tem o papel da cobrança, tem o papel de garantir a qualidade das entregas, tem o papel das conversas difíceis. Ele tem tudo isso. E eu não sei qual é a sua percepção, mas eu tenho conversado com muitas lideranças e eu sinto um certo medo de estar no papel de líder, porque estar no papel de líder significa tomar decisões difíceis do primeiro momento ao último momento do dia. Mas eles não querem frustrar as pessoas, porque eles, frustrando, perdem também esse espaço de conexão com o time. Então, essa é a minha pergunta. Como é que você tem visto isso? Como é que você tem visto? Você concorda comigo com essa questão do medo? A gente hoje tem líderes com medo de gerir times. Tem. Eu acho que tem líderes com medo de gerir times e tem times com falta de vontade de ser líder, né? Porque Bem, é um lugar desafiador, né? Ser líder não é... É um lugar desafiador porque é o equilíbrio entre tudo. Você disse muito bem, nós somos humanos, né? Em algum momento, por algum motivo, as pessoas deixaram de reconhecer o líder como alguém que sente os desafios da liderança, que é um ser humano que está ali e que tem que buscar o equilíbrio entre ser cuidadoso, ser respeitoso, e é extremamente fundamental isso, né? Do olhar uhum, o colaborador como um ser humano e não tem essa de deixar o problema em casa, estar separado, a gente é por inteiro, como líder e como colaborador, e tem essa busca pelo resultado. A gente precisa dar resultado, né? Então, existe um medo de ter conversas difíceis, de dar feedbacks, de dizer para onde a pessoa precisa caminhar, o que não está legal e o que está, de acelerar, às vezes, o prazo muito curto, né? E precisar das respostas. Eu vejo isso sim. E uma das coisas que eu costumo pensar sobre a minha liderança e também trazer um pouco é mais do que o que é o como. Então, as pessoas buscam significado. Quando eu chego para o meu time ou quando eu estou conversando com algum líder e para falar sobre conversas difíceis, acho que é o cuidado e o respeito do como levar aquele tema. É entender que, como líder, eu tenho uma diretriz, eu tenho um caminho, e a Leroy é uma empresa extremamente humanizada quando eu olho para as experiências que eu já tive, que olha muito sustentabilidade, que respeita muito o colaborador, que apoia muito em momentos difíceis. Então, ela é uma empresa que cuida da sustentabilidade e da humanização, mas é uma empresa e todos nós precisamos dar resultado. Agora, o desafio é como é que a gente cobra? Como é a nossa fala? Então, é isso que a gente precisa resgatar. É como é que a gente dá significado
para aquilo que está sendo cobrado, porque cada vez mais o colaborador e as gerações que vêm vindo precisam ter um significado. Então, sim, tenho medo, tenho desafio, e acho que o nosso momento é de dizer como eu significo a conversa difícil, como eu significo o cobrar um resultado, né? Como eu mostro que quando você entrega um resultado, você está entregando um valor para a empresa, mas você também está entregando o seu valor para si e para a Sim. empresa, né? Então, sim, eu vejo que tem um desafio, porque a gente saiu de um extremo ao outro, né? Excesso de Uhum. cobrança para uma humanização muito grande. E isso é um desafio. E eu vejo eu me vejo neste momento que é como é que eu cuido das pessoas para criar um pipeline sucessório e mostro que a liderança não é tão difícil quanto parece e ao mesmo tempo ajudo os líderes, contribuo e colaboro com os líderes que estão nessa cadeira para dizer, em alguns momentos é como você cria um filho, é como Sim. você não vai deixar o seu filho sem limites, sem contorno e vai continuar amando muito esse filho. Então você vai respeitar o seu colaborador na sua essência, mas vai precisar dizer, olha, o caminho que você está seguindo não é legal, não é por aí, enfim. Esse como que eu acho que precisa cuidar e trazer mais leveza. Não, eu super concordo com você. E a gente sabe que passamos de um momento de perder a mão, por assim dizer, né? Como a gente falava, como a gente cobrava, e é extremamente desafiador esse como. Principalmente em contextos que talvez essa liderança não possa dar muita informação, que ela tenha que filtrar demais entre a informação que ela recebe e o que ela pode dar para o time. Se esse líder também não vivencia isso com a sua liderança, com a sua própria Também, liderança, né? E aí essa cadeia vai se perdendo dessas relações. E tem um outro elemento que eu acho que você traz também na sua fala e que a gente pode também abordar aqui, que é o outro, né? Como é que a gente trabalha as pessoas, os colaboradores, para que eles estejam mais abertos a feedback, para que eles entendam o propósito, para que eles entendam como os resultados se conectam, que esse é um grande desafio. A gente fala muito de ambientes tóxicos, mas eu estava em uma outra conversa e nada mais tóxico do que um ambiente que você não sabe o que fazer nem por que você está fazendo. exato. Então, muitas vezes, aquela pessoa ela não sabe, ela tem uma lista de coisas a fazer, mas ela não sabe como aquelas coisas se conectam com outras áreas, outros times, resultado geral da empresa, com outra pessoa que está fazendo de repente um complemento daquela atividade. E isso, assim, eu tenho conversado e é extremamente tóxico. A falta de processo, a falta de visibilidade. Acho que trazendo um pouco para suas reflexões, né? Sim, a gente vive momentos onde você tem uma informação e aquela informação não pode, de fato, ser compartilhada, né? E aí acho que o papel do líder é entender em que momento está o seu time e qual o grau de maturidade. Não para dizer, mas Sim, justamente para dizer, olha, tem um processo aqui por trás que eu não vou compartilhar e que eu não posso compartilhar, que não faz sentido compartilhar. Mas que eu esse time preciso. vai, tudo bem, a gente entende. Exato, exato, exatamente. Então, assim, mas por outro lado, eu preciso que vocês confiem na minha liderança de que a gente precisa entregar este trabalho, esse resultado, porque tem um propósito por trás, ou tem uma razão por trás, ou tem um significado por trás, e nem tudo a gente vai poder dizer. E acho que a leitura de quem é o seu time faz isso. De fato, também nem sempre a gente tem na nossa liderança um espelho para nos ajudar nesse processo. E é por Sim, isso que eu acredito muito nas redes de apoio de pares, né? A gente não precisa depender 100% da liderança, mas conversas como essa, grupos, né, de relacionamento, pares onde você pode se apoiar e aportar, também são exemplos e referências que você pode absorver.
Porque Perfeito. acho que tem um ponto que é o time também não pode esperar do líder. E aí, quando eu falo de time, eu vou falar do meu time, do time dos meus pares, e eu como time, que eles tenham todas as respostas e que sejam todos inspiradores, né? A gente precisa também buscar outras fontes de inspiração, porque senão a gente vai esperar sempre que a liderança seja um super, né? Um super-homem, uma super-mulher, um super... e traga essa referência. E somos todos humanos, né? Então, como é que a gente busca essa rede de apoio que nos permita conhecer outras formas de liderança? E às vezes, mesmo tendo líderes inspiradores, você precisa ampliar o seu leque, porque o que é inspirador para você não necessariamente vai ser para o seu time. Então, o seu Perfeito. leque de referências vai te ajudar nisso, vai te ajudar a entender o que me inspira e o que inspira o time. A gente acabou banalizando muito, mas eu vou bater sempre nessa tecla que é a do autoconhecimento. Fomentar o autoconhecimento, ele é muito importante, né? Então, como é que eu me conheço? E me conhecendo, eu consigo identificar o meu time, eu consigo identificar a minha liderança, eu consigo identificar os meus pares e fazer o filtro daquilo que me sustenta e que me torna líder, né? Independente de modismo. Perfeito. E eu super concordo quando você traz aí a questão do autoconhecimento e concordo com a banalização, que é como se isso fosse a solução de todos os problemas, né? E fosse uma bala de prata que resolve tudo, a gente sabe que não é, e é uma jornada de vida, Exato, exato. né? Eu costumo dizer, hoje eu sou uma líder melhor do que eu fui na sexta, e aí a gente vai seguindo. E uma outra reflexão que você trouxe foi a comparação da liderança com esse papel de pai e mãe. E eu super concordo. E é interessante porque a gente tem colocado na liderança esse peso do exemplo, né? Nós temos que ser exemplo. E existe uma expectativa, cria-se uma expectativa no time de que a Karen vai fazer tudo melhor, tudo que ela faz Sim, é mais interessante, as ideias. E não, né? Não é verdade. A gente tem milhões de vulnerabilidades, eu tenho milhões de coisas que eu gostaria de melhorar em mim todos os dias. E eu acho que o desafio aí é conseguir acertar o nosso erro mais facilmente. Então, se identificar. Olha, time, falei mal, não comuniquei bem tal ideia. Recomunica, perfeito, perfeito. né? E tem essa tranquilidade de dizer, olha, errei ali. Gente, errei nessa decisão, a gente vai ter que fazer de novo. Pede desculpa e segue. E eu acho que essa pressão do somos o exemplo também ela acaba sendo danosa, porque a gente está em constante aprendizado. A Talvez esse gente, seja o exemplo que a gente deveria deixar, né? De a gente está aprendendo, a gente erra, a gente tem dor também, a gente perde noite de sono, exato, tem medo. exatamente. A gente é humano, né? A gente é humano Uhum. como líder, né? Então, e ser humano faz isso tudo. A diferença é que quanto mais você se conhece, mais rápido você tem a segurança de dizer: opa, espera lá, gente, Não fui escorreguei eu aqui. aqui. Aqui escorreguei, ou não estava num dia bom, ou é a velocidade com que você corrige e você se permite ser vulnerável que traz. Então, acho que essa é um grande distanciamento de uma liderança mais tóxica ou de uma liderança do passado onde era só cobrança. Onde o modelo que se tinha errei, mas vou sustentar e não, né? Hoje é a capacidade de você corrigir rapidamente e dizer, errei aqui, vou reconstruir, vamos lá, time, conto com vocês. Eu acho que a humanização ela passa por entender que o líder é humano. E me respeitando como humano, eu consigo olhar o outro e cobrar o outro com este olhar de cuidado, né? De respeito, de firmeza, de assertividade, mas de entender que a gente está em momentos diferentes, mas todos somos humanos.
E sim, a gente passa noites sem dormir ali, a gente tem a meta para atingir, tem o objetivo, tem os desafios, tem os medos, as inseguranças, e às vezes a gente não está num dia bom, né? E aí, como é que faz? Sim, Respira fundo, exatamente. se reconecta, né? Eu gosto muito dessa sua fala, né, de que a gente precisa partir dessa premissa de que os líderes são humanos. E essa é uma preocupação forte minha, porque às vezes eu vejo, parece, eu leio alguns textos e vejo alguns vídeos que parece que nós líderes somos o mal do mundo. Exato. Né? E não é bem assim. A gente sabe, claro, que a gente tem colegas que ainda não viraram a chave, a gente tem contextos realmente tóxicos, a gente tem algumas empresas, a gente tem tudo isso. E mesmo nesses contextos, a gente tem aqueles líderes que querem fazer diferente, que ainda não descobriram, não chegaram desse outro lado, mas estão caminhando. E é um ponto que me preocupa, porque talvez isso esteja colocando essa geração do meu filho, dos seus filhos. Não quero ser líder. Por que que eu vou virar o mal do mundo? Eu vou ter mais Exatamente. dor de cabeça, eu vou ter reconhecimento zero, porque no final das contas os líderes têm menos reconhecimento do que o time, na maior parte das empresas. E aí? Para quê? Né? Qual é o objetivo disso? É, eu vejo isso muito, acho que eu vejo em vários âmbitos. Concordo com você que se depositou na liderança uma responsabilidade gigante de tudo, né, para o bem e para o mal. A gente está passando por um processo, temos de tudo, né, e temos de tudo em todas as empresas, né. Então, a gente ainda vê, de fato, empresas e lideranças tóxicas, desafiadoras. Não dá para dizer que está tudo bem o tempo todo, porque não está. A gente passa por um processo de mudança, porque a sociedade está mudando, as gerações estão mudando, mas tem muita liderança humana. Tem muitas empresas apostando na humanização e no cuidar do outro. E, de novo, eu volto lá para o início, no cuidar do como. Porque não é o não cobrar, é o como cobrar. Como é, dar significado àquilo que precisa ter entregue. E quando você fala das novas gerações, mesmo conversando ali com os meus filhos, eu digo que, apesar de desafiador, você tem um ganho gigante quando você percebe que, como líder, você contribuiu para o desenvolvimento de uma pessoa. Você ajudou uma pessoa a fazer uma virada de chave. Você resgatou alguém que não estava desempenhando e essa pessoa passa a desempenhar. Não é mérito só do líder, pelo contrário, a gente não faz nada sozinho. A pessoa, o colaborador precisa querer. Mas quando você está junto e vê essa transformação, e vê que você pode aportar alguma coisa para contribuir com o desenvolvimento das pessoas, e junto disso entregar resultado para uma empresa, para uma sociedade, isso faz o significado. Isso te conecta como ser humano ao outro ser humano, e é uma sociedade que precisa de resultado, que precisa de empresas que dão resultado e de times engajados. Então, a diferença que eu vejo é o propósito do líder hoje, ele vem passando por uma transformação e cada vez mais fazer as pessoas fazerem passa pelo propósito de cada um. Então, o que eu digo para eles é: ser líder é desafiador, é, mas para além disso, é encantador quando você vê a transformação. E eu vou falar aqui horas, porque eu adoro, né, o que eu faço, com todos os desafios, ver a Sim, liderança, ver outras pessoas do time que você acompanhou a carreira se tornarem líderes, né? Então, para essa juventude que está chegando agora e que está dizendo, não quero ser líder, a gente precisa contar os ganhos da liderança, a sim. importância desse papel, o valor deste lugar, não como um peso, mas como uma leveza de contribuição para a empresa e para a sociedade, porque tem um papel social que a gente faz, né? Que é o de Não, desenvolver perfeito. pessoas. Sim, mudar. No final das contas, a gente muda a vida das pessoas, né? A grande pergunta é como a gente muda a vida das pessoas para melhor.
Você fala muito de como, Adriana, e eu acho fantástico isso. Você consegue dizer alguns comos que você adotou ao longo da sua vida como líder? Eu, um dos cuidados que eu tomo é sempre, é óbvio que eu sempre tive que ter conversas difíceis, né? Mas um cuidado é o tom da voz. Eu não preciso alterar o tom da voz para ter conversa difícil, como eu já vi líderes alterando em diversos momentos. Eu não preciso alterar o tom da voz. Eu não preciso ser agressiva. Eu acho que a CNV, a comunicação não violenta, ela ajudou muito a Sim, gente a conectar essas conversas. Então, é chegar com uma pessoa, entendendo que a pessoa é um ser humano ali, que é um colaborador, que não fez uma entrega, ou que não entregou no prazo, ou que você está enlouquecida ali, precisa dizer, eu preciso da sua ajuda, eu preciso entregar, é dizer o impacto que teve na sua entrega, no resultado da empresa, aquela não entrega. Ou sobre um comportamento, né? Você percebe, levar para a pessoa assim, você percebe que este seu comportamento teve impacto nisso, 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 nisso. Se preparar, então acho que o como passa também por você se preparar. Né? Eu escrevo muito, né? Eu escrevo. E eu escrevo mesmo, assim, né? sim, sim. Papel, lápis, caneta, eu escrevo. E eu me preparo para essa conversa. E ao me preparar, eu consigo cuidar desse como, que assim, eu não preciso me alterar, eu não preciso me exaltar, eu preciso necessariamente ter exemplos concretos do fato e do impacto. Então, se você não está bem, se aquilo te pegou muito, você precisa sair, respirar e não dar o feedback naquele momento, porque você vai sair do eixo. É natural, é do Certo. ser humano. Então, o como passa por essa preparação. Acho que eu olho como desde a minha vida pessoal até a minha vida profissional, né? Então, quando você precisa trazer um tema, vou cobrar um resultado. A gente combinou o resultado antes. Eu não posso cobrar um resultado que eu não combinei. Combinei a entrega, Sim, combinei o prazo, combinei tudo. Então, quando isto não acontece, eu me preparo para a conversa e digo, gente, vamos lá. Você lembra que a gente combinou assim, assim? Você lembra que a gente fez? E assim, eu além de anotar, eu tenho uma memória muito boa. Então, eu lembro da sala onde eu estava, da cor da roupa, eu lembro do detalhe. Eu resgato o dia que que a gente massa. combinou aquilo, e aí, você lembra que a gente combinou prazos, datas, entregas, a gente negociou, porque às vezes eu preciso de um prazo mais rápido. E hoje, no dia da entrega, não está entregue. Como é que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai transpor esse momento? Como é que a gente faz a virada? Eu não posso não contar com você, com parte do time. Eu não posso não Perfeito. contar com a entrega que você se comprometeu. Não fui eu que me comprometi, a gente se comprometeu juntas. Né? E um líder, ele se faz junto com o time, a gente não entrega nada sozinho. Né? E quanto mais alto o cargo, mais essa mobilização. Então, o como passa por essa preparação, sabe? Eu acho que esse é o meu exemplo, é resgatar o histórico, dizer, você não entregou. E ao não entregar, você impactou aqui, 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 aqui. Como é que a gente vai fazer daqui para frente? Olha o reflexo disso tudo. E, e eu acho isso surreal, porque quando a gente, como líder, começa a fazer isso, e a gente faz muito bem feito, eu percebo que o time começa a fazer entre as pessoas. Então, é aí o exemplo, né, do como. Quando a gente faz essa cobrança bem feita, quando a gente faz o combinado bem feito, o time ele começa a se sentir confortável em fazer isso. E isso é o melhor dos mundos, porque no final das contas é um time, né? O líder é parte Exato. desse time. O líder ele não está descolado daquele conjunto de pessoas, né? E eu acho isso fantástico. Uma outra coisa que você falou, que é algo que eu
me policio bastante, é que nós temos muitas vertentes de nós, Sim, muitas versões, né? Tem a Kari super calma, tem a Kari que tá calma, mas tá batendo o pé aqui debaixo da mesa, segurando para não falar. Tem a Kari que sai da reunião querendo, eu brinco assim, eu vou matar 3 e guardar 2 para amanhã, né? Então, a gente tem muitas versões de nós e elas aparecem ao longo de um único dia. Né? Vem aí o exato. autoconhecimento, né? A gente saber qual é a minha versão que está dominando naquele momento. E eu me policio muito para essa Kari que quer matar 3, guardar 2, para o dia seguinte ela não aparecer para as pessoas. Ela é minha, né? É a minha forma de extravasei e eu preciso voltar para minha Kari normal, que eu chamo de normal, que é a minha que perpassa 90% talvez da minha vida. Calma, tranquila, que bato meu pezinho, mas eu tô ali calma e tranquila. Se eu não consigo fazer isso, enquanto eu não consigo fazer essa virada, eu não falo com ninguém. É isso. Porque eu sei que eu não vou conseguir. Eu vou entrar na defensiva. E esse é um dos grandes desafios, né, das empresas. Parece que estamos todos na defensiva. O líder quer proteger seu cargo, o time não quer ser demitido, a empresa não quer demitir ninguém, ninguém quer fazer nada, a empresa tem resultado, o time não entrega, que a gente vive todo mundo conversando pouco, ouvindo pouco. E nós já chegamos preparados para o embate. Parece que o dia vai ser um embate eterno. Se está acontecendo assim, não é bom. Tem algo muito desesperador, né, gritando para ser resolvido. E essa preparação do vou pegar um papel, vou tomar um café, vou sentar numa sala, vou chamar alguém para conversar sobre outra coisa, isso faz muita diferença. E eu gosto quando você traz esse seu aspecto para a vida pessoal, porque eu também não sou daquelas que divide profissional e pessoal, eu sou completamente misturada. O trabalho é tão inerente à minha pessoa que faz parte de mim. Eu não consigo separar. E no final nós somos humanos, né? Se a gente consegue ser humano na vida pessoal, Exato. a gente vai conseguir também ser na vida profissional. A gente precisa tirar essas barreiras. Não entrar na defensiva, né? Não pensar que é sobre mim, é sobre o processo, é sobre a minha dificuldade de fazer gestão do tempo, é sobre a minha dificuldade de estabelecer com a minha liderança o que é uma régua de excelência. Então, essas conversas difíceis de o que é uma entrega para a Kari, o que é uma entrega para a Adriana, o que é maravilhoso para a Kari é diferente do que é maravilhoso para a Adriana. Se a gente não tiver isso, não funciona nem vida nem profissão. Exato. E como é que a gente conecta o que é a excelência para cada um, né? Como é que você calibra as expectativas, né? Porque não só nossa, mas dentro do time a gente vai ter perfis diferentes, com expectativas diferentes, Completamente. com grau de exigência pessoal e profissional diferentes, né? Então, como é que a gente calibra isso, né? Você traz ali na sua fala de respirar, né? De dar uma... Todo mundo sai de situações, todo ser humano, na vida pessoal e profissional, querendo bater o pé, respirando fundo, né? Trazendo aquele dragão dentro da gente, abafando o fogo para não sair, né? Que a gente vive isso, né? Sim, sim, sim. Mas um exercício que eu acho que me ajuda muito também, porque às vezes você não tem ninguém para falar, né? Sim. E aí, naquele momento, você queria contar com alguém, você quer para falar com alguém. E uma das coisas que eu faço primeiro é respirar fundo e tomar muita água, gente. Eu bebo muita água. E se eu não tiver ninguém para desabafar aquele momento, eu vou para uma sala e fico comigo mesmo e vou fazer outras coisas. Até respirar o suficiente e resgatar. Porque se a gente não faz isso, a gente descola ainda mais do outro. A gente distancia ainda mais, né? Então, é como é como uma situação de trânsito, né? Se você vai já para o embate, encontra outro que foi para o embate, você nem bateu, mas só de dar uma raspadinha, todo mundo vai brigar. Então, como é que a gente se prepara para evitar que isso aconteça?
E como é que a gente recupera rápido caso aconteça? Porque a gente não tem Sim, controle 100% e domínio sobre isso. Pode não. acontecer de um dia você dar uma resposta atravessada para alguém, que a gente falou um pouquinho antes, né? Mas o grande desafio é como é que a gente recupera rápido e como é que, quando a Karen quer matar 3 e guarda 2, a gente respira fundo e fala, ok, né? É mais sobre mim do que sobre o outro. Sobre o outro. Exatamente. E, e aí a gente volta para aquela história do como. Se você resgata aquilo, respira fundo, e o impacto que aquela não entrega, o que aquele não resultado teve sobre você e sobre a empresa, se respirando, se equilibrando e conseguindo trazer os dados, você consegue levar o como para o outro, com dados, fatos, com respeito, com relação de impacto, né? Qual é o impacto daquela ação? Então, esse respirar, esse olhar do ser humano, ele permeia tudo. E o que você falou, o líder é parte do time. Então, a gente não está apartado. A gente está num lugar diferente. Mas a gente não está apartado, a gente é parte do time, né? E todo mundo gosta de se sentir pertencente ao time, né? Eu ouvi semana passada de uma pessoa assim, mas a cadeira de liderança é muito solitária. Falei, de fato é, em alguns momentos é. Mas aí é neste momento que a gente precisa encontrar quais são os outros líderes que estão nesse mesmo lugar com quem a gente pode compartilhar e fazer essa troca. Por que é solitária? Porque tem decisões que você não pode compartilhar. Vai tomar sozinho. Exatamente, né? E vai dormir com aquela decisão, e vai elaborar aquela decisão, vai passar pela noite de sono no dia seguinte, porque às vezes a decisão é sua, por uma necessidade da empresa, às vezes ela é uma decisão tomada por uma outra liderança e você tem que, ok, a gente tem que executar, porque o líder está em todos os papéis, todo mundo é líder e liderado, todo mundo. Todo mundo. Sim, Então, como é que a gente reconstrói isso e passa para o time, olha, é isso e tem que acontecer. Mas nesta solidão, como é que a gente busca essas redes de apoio? Esses grupos que podem trocar. E aí o que eu disse para essa pessoa, eu disse, é solitário, mas também é compartilhado. Um time que te fortalece, um time que te ajuda com essa relação de confiança que você estabelece com o time, e isso também é fundamental para um líder, é ter uma relação de confiança com a sua equipe, com seus liderados, e com essa rede de apoio, né? Que às vezes você entra na sala de um chefe, de um líder, né? Então a gente como líder entra na sala de um líder, e eu tenho uma líder super aberta, e a gente às vezes fala para ela, preciso falar. E é sobre isso, assim. E também preciso que você não fale nada, assim, não precisa fazer nada com isso, eu só sim, preciso nada, falar. nada, nada. Então, Exatamente. é esse espaço que a gente que vai tornando o lugar do líder menos solitário e mais co-construído, compartilhado. E numa dessas conversas, inclusive foi mais de uma profissional, uma pessoal, e aí meu filho fez assim, pode ser que seja legal ser líder. Que bom. Eu falei, garanto para você que é desafiador, mas né? A gente não está falando, óbvio, de pessoas que têm perfil de especialista e que quer seguir Sim, aquela sim. carreira e está Tem que tudo bem, querer. né? E tem que querer. E ser líder como ser especialista tem que querer, né? Tem que gostar. Tem que querer. E eu gosto de dizer, complementando sua fala, que eu sou dessas, né? Também eu adoro liderar, eu adoro que surjam novas lideranças. Eu fico feliz quando alguém me diz, eu quero ser líder onde vai. Vamos conversar. Porque sim, é algo que me preenche muito. Eu aprendi demais. Mas é uma escolha, né? Às vezes a É gente uma não escolha. escolhe. Alguém vai lá e fala assim, não, você vai lá experimentar. E a gente, ok, vamos lá experimentar. E aí vai fazendo essas descobertas. Mas eu gosto muito desse ponto, né? Ouvindo tudo que você está falando, a gente volta para o autoconhecimento, a gente volta para o como.
A gente volta para o porquê fazer, né? A inspiração não pela inspiração, mas a inspiração pela transparência de informação, pela Exato. orientação, né? Ao mesmo tempo, eu vejo um desafio ainda social. Por que eu boto social? Porque a gente é assim também na sociedade, separando aí, né? Vida civil e vida jurídica. A gente ainda compete demais. Sim, E aí eu vejo um desafio muito grande para as empresas olhar esse todo, né? E conseguir diminuir essa competição. Eu gosto de dizer que o meu time é o time de líderes, é o melhor time. Eu preciso ter outros líderes. Existe o meu time que eu faço parte, mas eu faço parte de um outro time que é o time de líderes, seja dos diretores, dos heads, dos gerentes, dos C-levels, o que for. E eu ainda vejo muita competição, né? Os é, processos parecem ser, não estou dizendo todas as empresas, mas existem empresas que criam os processos e os fluxos que geram atrito entre os sim, times. Eu vejo ainda a comunicação mal resolvida que gera atrito entre áreas diferentes, né? Eu mudo aqui e não comunico o impacto naquela área, né? E as pessoas vão tocando as suas vidas sem olhar esse ecossistema, né? É quase uma ecologia de o que se ganha e o que se perde em cada mudança que a gente faz. E é desafiador, porque a gente vem de uma sociedade da restrição, do menos. Eu não tenho nota para todo mundo, eu não tenho ponto para todo mundo, eu não tenho comida para todo mundo, eu não tenho bebida para todo mundo, eu não tenho dinheiro para todo mundo, eu não tenho vaga para todo mundo. Nem todo mundo pode ser líder. Se todo mundo quiser ser líder, não tem. Então, essa escassez que muitas vezes é uma escassez ideologicamente, filosoficamente construída. E a gente vive, né? Na escola é isso, infelizmente. Hoje as nossas escolas ainda são competitivas. Isso se transpõe para a vida. Não tem gente suficiente, não tem amigo suficiente, nada é suficiente. E eu ainda sinto isso em muitas empresas e é extremamente desafiador você conseguir colaboração entre a liderança, colaboração entre as áreas. Né? Tá todo mundo olhando o mesmo resultado. Tá, mas tá todo mundo no como mais adequado? Todos estão exatamente? acho que, assim, a gente volta primeiro para a bala de prata, não existe, né? Não Não existe. existe. Existem práticas Exato. semelhantes que a gente pode ir adotando e refinando, mas um framework que resolva o mundo não tem. Não tem, e assim, é de fato desafiador. Quando a gente olha, nem sempre o que dá certo para uma empresa dá certo para outra. Isso me preocupa também bastante, porque às vezes a gente pega Uhum. grandes cases de grandes empresas que foram maravilhosos, o resultado foi fantástico. Não significa que dentro da cultura que você está, aquele modelo vai funcionar. Esse movimento de seguir modelos também me preocupa. É, Muito. a gente precisa entender o que está por trás do modelo e Dá da outro moda. episódio inteiro. Ah, sem dúvida, cara, sem dúvida, porque assim, o que está por trás do modelo e da moda, né? Sim, Então, sim, sim. a própria fala de propósito a gente banalizou muito. Enfim, tem Muito. muitas palavras e muitas falas que a gente banalizou. Mas quando eu olho a competitividade, como é que a gente transforma ela no saudável? Acho que essa é a questão. O ser humano ele é competitivo por natureza, né? Ele é, na sua essência, competitivo porque ele luta por Somos tudo, né? sobreviventes? Ele, desde o nascimento ali, ele está lutando, ele está competindo com alguma coisa, com algum momento. Agora, como é que a competição fica saudável? Como é que a gente colabora para competir junto? Como é que a gente olha como um time? E quanto mais a empresa cresce, eu estudei recentemente as fases de maturidade da empresa, né? Então, da pioneira, do empreendedor, onde a empresa tem só. A empresa é o empreendedor, né? Ela é o dono. Todas as dores e todas as mudanças de sofrimento que impactam em processo. Então, toda essa competitividade, ela passa pelo tamanho da empresa, ela passa pela dor do crescimento. Todo mundo sente a dor do crescimento. Mas como é que a gente torna isso saudável?
quanto maior a empresa, você fala, a comunicação, está todo mundo na mesma página? Qual é o segredo da comunicação? Como é que a gente comunica todo mundo? É numa plataforma, é num e-mail, é num WhatsApp, sempre vai ter desinformado. Então, como é que a gente, como líder, consegue fazer rituais de comunicação para o time? Como é que a gente consegue trazer este olhar para a competitividade saudável entre áreas? Então, tudo bem competir, porque o esporte compete, né? E a gente teve aqui recentemente as Olimpíadas e eu assisti várias, tudo que eu tive a Também. oportunidade de assistir, eu assisti. E o time de skate, um torcendo pelo outro, né? Lindo! Assim, as meninas da ginástica olímpica aplaudindo. É competição, gente. Tudo é competição. Sim, Todo mundo queria a medalha de ouro. Aliás, todo mundo quer a medalha de ouro. Mas como é que a gente faz para que essa competição não se torne tóxica? Porque ela vai existir. Não dá vai. para fazer de conta que não vai, ela vai existir. Mas como é que, no papel de líder, eu contribuo para que essa competição seja saudável e não tóxica? Enriqueça e não destrua as pessoas, né? Porque não dá para a gente ter a ilusão de que não vai ter competição. O ser humano é assim. A gente quer estar num lugar, a gente quer competir, mas eu costumo dizer que os valores, sejam os valores pessoais, sejam os valores de uma Uhum. empresa, eles são os norteadores de uma tomada de decisão. Se você está sendo competitivo de uma forma que destoa dos valores da empresa, vai lá, olha os valores da sua empresa. Tem algum que você está destoando? Então, você não está fazendo certo, não está legal. Olha os seus valores. Está enroscando em algum valor? Então, não está legal essa competição. Então, os seus valores pessoais, conectados aos valores de uma empresa, eles norteiam a sua decisão. Então, se você está escorregando de algum deles, o seu perfil, a sua competição, a sua atuação, a sua decisão, ela não está no melhor caminho. Perfeito. Acho que quando a gente fala de competição, não vai deixar de existir. A gente pode minimizar baseado nos nossos valores e nos valores da empresa onde nós estamos, porque cada uma vai ter o seu. Acho que é um E pouco essa sua disso. fala sobre valores, Adriana, ela me fez refletir aqui, ó. Olha outra palavra que a gente está banalizando, né? Tem valores tão bonitos em muitas empresas, mas esses valores eles estão gerando os comportamentos que a gente quer que as pessoas tenham, né? Quando eu converso com as minhas lideranças, eu falo muito sobre qual é o comportamento que você quer gerar. Pelo Exato. seu texto. O texto que você escreveu gera qual comportamento nas pessoas? Esse conjunto de valores, essas práticas que você adota no dia a dia, quais comportamentos você está gerando? Comportamento observável mesmo, Sim, né? Então, com esse texto, as pessoas vão se conectar com outra área, você está afastando porque você usou ali uma palavrinha fora do lugar e não percebeu. Então, no final, é tudo sobre quais comportamentos nós queremos gerar naquelas outras pessoas. o que a E é gente está difícil? reforçando, né? É, O que a gente está reforçando? É muito difícil. É difícil na vida, né? E aí, pessoal e profissional. Mas no final, essa é a nossa maior responsabilidade. A gente tem a responsabilidade como líder de gerar valor para a empresa. E aí, o que eu faço para gerar os comportamentos necessários? e é o que Que você combinem com disse, os valores, que combinem com o resultado, que tenha uma competição saudável, mas que também as pessoas saibam a hora de competir, a hora de colaborar. eu acho que é um grande desafio esse, né? A gente ainda está em Muito. busca desse equilíbrio, porque às vezes a palavra tem uma questão semântica, né? Um entende Uhum. uma coisa, outro entende outra, e você fala, isso é a mesma coisa, né? Então, esse olhar do comportamento, ele é fundamental, porque de fato também banalizamos valores, porque eles ficaram em muitas empresas nas No paredes, papel.
né, no papel, naquela entrada bonita, imponente, onde o valor está estampado. Acho que um dos exercícios, e aí como RH, um dos exercícios que eu acredito é como é que a gente traduz o valor em comportamento observável. E como é que a gente transforma os valores em rituais. O que eu quero dizer com isso? Ele precisa sair do papel, Do papel. né? Ele precisa sair e ele precisa transbordar. Então, a gente sabe que tem inúmeras empresas onde você olha e às vezes a gente contrata pessoas e a pessoa vende alguma empresa e fala, nossa, mas tem valores tão fortes. Não, veja bem, não são exatamente praticados, né? E tem um cuidado que a gente tem que tomar, né? Às vezes tem valores fantásticos, uma liderança que representa todos aqueles valores, mas às vezes a pessoa está trabalhando com um líder e aquele líder não está conectado. E Sim. aquele líder, ele contamina aquele grupo de pessoas que vai sair dali dizendo a empresa não pratica os seus valores. E no fundo todo o entorno pratica, mas aquele líder é que está fora, né? Então tem esse cuidado também. Mas os rituais, eu acho que eles fortalecem os valores, né? Quando você faz rituais que, na prática, você traduz um valor para uma ação. E eu volto também naquela conversa do como, né? Se no como eu trago, olha, você feriu um valor meu ou você feriu um valor da empresa por conta disso, dessa ação, desse comportamento. Também passa pelo como. E ouvir também, né? Porque quando a gente não se ouve ou não ouve o outro, a gente também precisa tomar cuidado se o nosso comportamento está reforçando o que a gente quer de positivo ou se a gente está instigando o outro lado, né? E não é fácil, né? Não é fácil. É um fazer e refazer, um olhar e repetir, é um refletir sobre o que foi feito, e até quando olhar o time fazendo alguma coisa ou tendo um comportamento que destoa, também tem a reflexão do que eu fiz que pode ter contribuído para aquilo ou do que eu não fiz, que omitiu e não demonstrou. Mas o comportamento observável que leva a essa transposição dos valores, ele também leva ao resultado, que é, no fundo, o que todas as empresas precisam. E não é demérito falar de resultado, e de comportamento, e de valor. Tudo está conectado, tudo é uma cadeia. Porque todo mundo também, você falou na sua frase, né, quando você estava dizendo da competitividade, todo mundo compete por uma vaga, todo mundo compete por uma liderança, porque a gente precisa, quer, e o ser humano precisa ser produtivo. Então ele quer trabalhar, ele precisa trabalhar. Não é só, mas é também pelo salário. Mas o sentir-se produtivo, ele é fundamental. Eu conversei, por um acaso, eu sou falante, como já deu para perceber. Encontrei uma pessoa no elevador, um vizinho. E eu estava resolvendo um monte de coisa no WhatsApp, subindo, resolvendo. Aí eu falei para ele, a gente sai do trabalho e continua no trabalho, né? E ele já é um senhor que está aposentado há algum tempo. Ele falou, eu sinto uma falta disso. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ele falou, porque eu me aposentei e parei. Eu sinto falta de me sentir produtivo, eu sinto falta das cobranças, eu sinto falta. Aquilo me fez parar para pensar. Eu Da falei, olha só. rotina, do Exatamente. desafio. E aí eu falei para ele, olha, com a sua experiência, ele é um cara de tecnologia, tal, você pode ser consultor, não sei o que. Ele me olhou, ele falou, você acha? Eu falei, eu acho, né? Tem um caminho aí. Mas este olhar de eu preciso me sentir produzindo, a gente precisa reconhecer, dar valor e significar. E produzir é sim dar resultado para a sua área, para o seu departamento, para a sua diretoria e para a empresa. Sim. Então, é de fato um desafio traduzir isso tudo, né?
Sim, sim. Ai, já está terminando. A gente precisava de mais umas 2 horas aqui. E eu adoro essa questão da produtividade, porque produtividade às vezes é visto de uma forma tão pesada. E no final, a gente fala de felicidade, mas eu gosto de falar de realização. E quando eu converso com muita gente, no final elas só querem dizer, elas querem entregar. Elas querem conseguir fazer uma entrega. Elas não querem os entraves, elas querem menos obstáculos. Elas querem produzir e ver o resultado. E eu desconheço pessoas que não querem produzir. As pessoas que não querem produzir, ou elas estão no lugar errado, no time errado, com o líder errado, na empresa errada, na profissão errada. Elas em algum momento vão descobrir, né, como é que elas se tornam produtivas. Mas quando a gente se predispõe a eu no remoto, você no presencial, a sair de casa, a gente quer produzir. Né? E eu acho que esse é o desafio, como é que a gente produz de forma equilibrada, né? E a gente reconhece as entregas das pessoas. Eu acho que esse é, para mim, é o suprassumo da felicidade. A gente está falando de felicidade, felicidade, botando um peso enorme, mas no final as empresas precisam de mais resultado e as pessoas querem. A gente só vai ter que descobrir o como, que foi a grande expressão desse nosso episódio. E o como vai variar de líder para líder, de time para time, de pessoa para pessoa, de empresa para empresa. E de momento para momento. E de momento para momento, exatamente. Porque o como que eu usei no passado talvez não seja o mesmo de agora, porque eu sou outra pessoa, o time é outra pessoa. Então, a gente precisa se reinventar e se conhecer o tempo todo. O tempo Porque todo. o como que funcionou um tempo atrás pode não funcionar agora, nesta realidade, neste momento e neste contexto. E felicidade se traduz por isso tudo, né? Felicidade, ela é uma construção de tudo isso, né? Sim. Eu não consigo imaginar uma pessoa feliz, improdutiva, né? A produtividade e a felicidade, elas caminham juntas. A realização caminha junto. É uma soma de fatores. A gente resumiu em uma palavrinha, que é felicidade. Mas por trás desta palavra tem um conjunto de questões que te torna feliz. Ser produtivo, ver um time realizado, ver a empresa crescendo, ter uma estrutura familiar que te suporte, que você suporta. Então, é uma soma, né? É um rol de situações que te torna feliz. Que lindo. Gente, olha, eu amei esse episódio, inspirador. A gente sabe de mais tempo. Olha, que início de dia. Perfeito. Que delícia. Delícia. Super feliz iniciando aqui o dia com um bate-papo tão leve, né? E que bom que a gente tem esses momentos, né? De falar, Sim, faz de, toda a de, diferença. de pôr para fora e de trocar. Torna tudo tão mais leve, né? Nos torna tão mais Sim. humanos. Sim, eu acho que nos torna quem nós somos, né? Ou quem queremos ser. E Exatamente. 100% do tempo não conseguimos, mas queríamos, gostaríamos de ser. Assim, 100% do tempo você usa a palavra leve, é uma palavra que eu carrego muito forte. A gente precisa trazer mais leveza para a vida. Sim, E leveza não é falta de resultado. exatamente. A gente pode, eu brinco muito, a gente pode emagrecer e ser saudável sem sentir a faca no nosso pescoço todos os dias. E a gente precisa trabalhar, entregar resultados, gerar valor para a empresa sem sentir uma corda no pescoço todos os dias. Tem dias que a gente vai sentir, né? É o dia do incêndio, da crise, do caos. Todos nós passamos por isso. E ok, não Tá pode ser tudo todo bem, dia. né? E tá tudo bem, né? Como meu time costuma dizer, a gente não tem tédio. É Tem dia isso. leve, dia mais ou menos leve, tem dias muito leves, tem dias do caos, da crise, do desespero, mas não pode ser todo dia. Exatamente. É isso. É saber lidar com os Uhum. picos que acontecem, com os incêndios que acontecem, e não fazer disso
um peso, porque vai Um acontecer. peso. E vai acontecer na vida pessoal e profissional. E às Sim, vezes nas sim, duas sim. junto, né? E às vezes nas duas junto, Sim! né? Às vezes tem um incêndio na empresa que você está enlouquecida ali e tem um filho, um marido, uma mãe, alguém no WhatsApp também com outro incêndio. E a gente vai passar por isso, né? A gente só não pode carregar o peso de que Uhum. isso é para sempre, de que a vida é difícil, de que... Não é nada disso, gente. Tudo Não. como a gente escolhe levar aquele dia e respeitar que vai ter dia que a gente vai estar muito bravo, ou muito triste, ou muito feliz. Sim, E os sim. dias vão passar e tudo bem, né? E ainda, para a gente fechar, precisamos lembrar desses dias felizes, porque no final a gente é programado biologicamente para lembrar dos medos e dos desesperos e não dos momentos de felicidade. Então, o que é que eu faço? Eu anoto os meus momentos de felicidade de vez em quando eu vou lá. Olha, quanta coisa legal eu fiz essa semana! Isso é fantástico. E assim, Uhum. acho que é muito importante, a gente fala muito de gatilho, né? Que é outro termo que ficou ali popular. Ah, isso despertou um gatilho. Como é que a gente constrói gatilhos de felicidade? Sim. Para naquele momento onde tudo estiver desafiador, você fala, nossa, eu fiz aquela entrega aqui, ó, fui muito bem, mandei muito bem ali. Ou, enfim, como é que a gente constrói? Acho que esse seu exercício de anotar é uma super dica, fazer um diário de bordo só de coisas boas. Só de coisas boas, E aí a gente dá uma exatamente. olhadinha e fala, bom, escorreguei hoje, mas olha tudo que foi legal, né? Tudo que foi bom. Tudo que eu já entreguei, tudo que eu aprendi. O reconhecimento que veio, às vezes, de pessoas que a gente nem Sim, imaginava, né? Que vem alguém que você contribuiu e que traz uma fala, nossa, aquela sua palestra, sua fala, não sei o quê. Então, anota aquilo para não esquecer nunca, né? Porque você tem toda a razão. A gente é biologicamente programado sim, para se auto-julgar e olhar os pontos de desenvolvimento, né? E não olhar as conquistas. exatamente. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado. Adriana, ai, amei. Precisava de muitas Amei horas. Vamos ter também. que arranjar outras horas pra gente. Vamos. Foi uma De delícia. café da manhã, vamos mudar para almoço, jantar e a gente vai experimentando conversas em outros momentos da vida. Amei, eu acho que tem muitos insights e muitas reflexões. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu amei. Espero também. Eu Saio daqui, ó, adorei. Tô saindo leve também. Saio daqui leve, energizada, pronta pro dia e pra semana pro dia e pra inteira. semana. É isso aí. Eu também saio muito feliz. Espero que todo mundo tenha gostado e que se a gente fez uma pontinha para alguém, um brilhinho para alguém, Já já valeu, valeu, já valeu. já Super valeu. obrigada, Kari. Foi uma delícia e eu estou à disposição. Assisto todos e fico encantada porque a gente sempre Ah, aprende muito com alguém, com uma fala, com um olhar diferente. Então, super saio feliz pro meu dia. eu também. Fico muito feliz. Até o próximo episódio. Até. Obrigada. Obrigada por assistir mais um episódio do Peopletech. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!